Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Tá chegando o seu AB1 dessa terça-feira, dia 16 de junho. Então, vamos às informações de hoje. Ao vivo com a gente tem Fábio Gomes, Joel Almeida e Aline Melo. Fábio vai trazer os assuntos do nosso portal, tem atualizações sobre as investigações do acidente com um ônibus que aconteceu na madrugada de ontem aqui em Caruaru. Lembra? Fábio, bom dia para você. Oi, Almir, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está ligado com a gente aqui nesse avião de terça-feira. A gente tem novidades porque a Progresso, a empresa do ônibus que tombou ontem na BR-232 aqui em Caruaru, emitiu uma nota de esclarecimento informando que a principal suspeita é que o motorista do ônibus ele tentou desviar de alguns objetos que estavam espalhados na pista, o que acabou causando aí esse acidente. 16 pessoas ficaram feridas, a Polícia Civil continua as investigações e a gente daqui a pouco volta trazendo mais detalhes sobre o que diz a empresa e também atualizações sobre as pessoas que foram encaminhadas para os hospitais aqui da cidade, Almir. Perfeitamente, Fábio. Joel vai fazer a cobrança do Minha Comunidade nessa terça-feira, porque nós estamos de olho na PS 120, no trecho que vai de Agrestina até Catende. A gente vai saber como é que está a situação por lá. Não é isso, Joel? Bom dia! Isso mesmo, Almir, bom dia para você, bom dia também para você que está junto da gente aqui no AB1. Hoje nossa cobrança é nessa rodovia muito importante que faz um vai e vem muito grande de veículos aqui do agreste do estado para esses municípios da Zona da Mata Sul, como você falou, Catende e Palmares, mas tem gente que utiliza essa rodovia, por exemplo, para ir para o litoral sul, para Tamandaré, Carneiros e para praias também de Alagoas. Tem gente também que faz esse caminho inverso, mas todo mundo que precisa trafegar esbarra nas más condições. Uma buraqueira gigantesca, falta de acostamento e por aí vai. Uma rodovia perigosa que tem registrado acidentes recorrentes, matado muita gente e a gente está aqui para cobrar. Daqui a pouco eu volto com outras informações sobre esse assunto aqui no AB1. Almir. Muito bem, Joel. A Aline vai falar sobre saúde aqui no AB1 porque tem campanha de vacinação no combate à gripe lá em Santa Cruz do Capibaribe. Olha que recado importante para os grupos prioritários, hein? Aline, bom dia. É isso, Almir. Muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Como você disse, essa é uma campanha voltada especificamente aos grupos prioritários. Então inclui aí crianças, idosos, gestantes, professores, trabalhadores da saúde, entre outros. A gente está aqui em frente à UBS Nova Santa Cruz, é uma das unidades que o pessoal pode procurar, mas daqui a pouquinho a gente volta para falar melhor quem são as pessoas que podem se vacinar nesse momento e como. Daqui a pouco, Almir. Tá certo, Aline, Joel e Fábio, estamos juntos nesse AB1. E terça-feira, em tempos de Copa do Mundo, tem os gols dos nossos craques, hein? Olha aí, sim, os talentos que estão na nossa região, eles bem poderiam ter sido convocados para a seleção. Então, com exagero e tudo, hoje é dia de curtir os gols do GE, né? É aqui, ó, no seu AB1, que tá começando agora. Então vamos juntos, pessoal. 11 horas e 51 minutos, hein? Ao vivo aqui na telinha da TV Asa Branca, também ao vivo pelo nosso portal, o G1 Caruaru e região e ainda pelo Globoplay. Ali do lado, ó, o QR Code que leva você para o nosso aplicativo para acompanhar tudo aqui no AB1, ao vivo e de graça pela internet. Vamos ver como é que está a Princesa do Agreste nesse instante. Imagens ao vivo, dia ensolarado. Olha ali a luz do sol, não é? Sobre a cidade. Uma beleza essa imagem que a gente está vendo aí, ó. Imagens ao vivo. A previsão do tempo está dizendo que o dia deve ser assim, de sol entre nuvens, e que à noite, aí sim o tempo pode ficar parcialmente nublado. Agora a temperatura está marcando 28 graus e a mínima deve ficar na casa dos 20 graus, hein? Então, Minha Comunidade dessa terça-feira está chegando junto com o AB1 e a cobrança de hoje é sobre a situação da PS 120 no trecho que vai ali de Agrestina até Catende. Joel Almeida está acompanhando essa demanda no Minha Comunidade, inclusive ele pegou a estrada, foi até lá, registrou tudo e vai contar pra gente. Não é isso, Joel?
Isso mesmo, Almir. Olha, nossa cobrança hoje chega à PS 120, uma rodovia das mais importantes aqui dessa região do Agreste e também da região da Mata Sul de Pernambuco, porque ela está aí no caminho, né? São 42 quilômetros de extensão e durante todo esse percurso falta muita coisa, né? Entre elas, a falta de um acostamento, que é muito importante para evitar acidentes, e também muito buraco. A gente registrou diversos buracos ao longo de toda essa via. A gente preparou uma reportagem contando mais sobre esse assunto. Vamos ver. Nossa viagem começa em Agrestina, sentido Palmares. Estamos na PS 120, uma rodovia estadual conhecida por dar acesso às praias do litoral sul pernambucano. No meio do caminho, uma rodovia com quase 42 quilômetros corta cidades como Belém de Maria, Catende e Palmares, na Mata Sul. A minha comunidade cobra melhorias pela 4ª vez. Esse é apenas um exemplo dos muitos buracos que existem no trecho de cerca de 40 quilômetros entre a PS 126 e a BR 104 de Catende a Agrestina, na PS 120. Como o buraco toma parte da via, os carros estão precisando acessar a mão contrária e, pelo rastro dos pneus, o risco de acidente vai só aumentando. Há também pontes que parecem abandonadas, que precisam com certa urgência de reparos nítidos. Nessa aqui, já próxima a Catende, a ferragem está aparente e parte do concreto cedeu. Nós percorremos quase 50 quilômetros da saída de Agrestina até aqui, o município de Catende. Durante toda essa viagem, o mesmo problema nos acompanhou: a falta de acostamento, uma área essencial para a segurança viária, utilizada pelos motoristas em casos de acidentes, de panes de veículos e também muito utilizada por pedestres e ciclistas. Aqui, por exemplo, o que poderia ser acostamento é só mato e ali na ponte nem calçada tem. Hoje os mesmos problemas não foram solucionados. Praticamente nada foi feito. Os únicos sinais de melhorias são de uma operação tapa-buraco. Ao vivo, em março, recebemos informações de que uma requalificação será feita, mas nada de mudança até agora. O DRPE que informa que a PS 120, no trecho do entrocamento da PS 126 de Catende ao entrocamento da BR 104 de Agrestina, se encontra em fase final de ajustes técnicos e administrativos para o início do processo licitatório destinado à contratação da empresa especializada para a contratação das execuções das obras de restauração da rodovia. A intervenção prevista contempla serviços voltados à recuperação das condições estruturais do pavimento e à melhoria da infraestrutura da via, contribuindo para a elevação dos padrões da trafegabilidade, conforto e segurança para os usuários que utilizam diariamente o referido trecho. Estamos em um dos trechos mais perigosos da rodovia para o pedestre. Como a pista não é duplicada, é de trecho simples, quem passa por aqui a pé não tem nem acostamento, ou seja, precisa se arriscar. Perceba que, inclusive, nós estamos gravando no meio do mato para evitar acidentes. E olha, enquanto o governo não decide o que fazer e nenhum projeto sai do papel, a estrutura atual ela só é mais danificada. Não dá para acreditar, mas ali, naquele espaço, é uma ponte. Outras pontes, como essa em Catende, está com o guarda-corpo quebrado. Olha só que perigo. Assim, não dá. Aqui é lamentável por conta que a gente vive numa BR aqui, que a gente, para caminhar, inclusive até de bicicleta, é perigo, porque banqueta não tem. Encostamento é zero. Nessa época do inverno, qualquer caminhão, qualquer carro, se encostar na banqueta, inclusive fica. Inclusive esse carro tubo que passa aqui, o que é que acontece? Quando encosta algum caminhão para a banqueta, fica lá, porque infelizmente as banquetas estão na situação, não existe. Não existe nem acostamento. Não existe nem acostamento nenhum. Agora isso de Agrestina a Catende.
Infelizmente, a Catete não, até a Palmari, né? Até a Palmari, porque ali do trevo da polícia para lá ainda tem, mas infelizmente o mato está tomando de conta. Encontramos ao longo de toda a estrada diversos remendos no asfalto, mas em muitos lugares buracos já começaram a surgir. E com o inverno, poças de água também, um perigo para o trânsito. A falta de reforma é tão evidente que essa lombada se desfez e ninguém veio consertar. O fluxo de caminhões e ônibus deixa o trânsito lento. Júnior é motorista de van. Faz o transporte de passageiros 2 vezes por dia, de Caruaru a Catende. Não aguenta mais tanta dificuldade. É muito buraco, tapa os buracos, mas nessa época de chuva ele abre de novo. Não tem banqueta, acostamento para a gente, se precisar de parar, trocar um pneu, uma coisa ou outra, a gente tem que ficar em cima da pista, quer dizer, corre um risco de causar um acidente, né? Então, a situação é precária, né? É perigosa? Perigosa não deixa de não ser, né? Porque a pé aqui não tem um acostamento básico para a gente encostar, ficar à vontade, e aí não deixa de não ficar, porque fica em cima da pista o carro, né? E, quer dizer, então tá sendo perigoso de todas as formas, né? A pergunta que fica é, quando é que vai ser resolvido? Pois é, desse jeito não dá, né? Como a gente viu na reportagem, há muitos problemas. A falta, por exemplo, de uma reforma para fazer essa operação tapa-buraco que foi feita recentemente, mas não surtiu efeito. Como a gente viu na reportagem, novos buracos estão surgindo, poças de água já nesses buracos. É muito perigoso para quem precisa trafegar pela rodovia. A gente viu que falta acostamento, um equipamento muito importante quando a gente fala de uma estrada. Gente, isso não pode. Como é que uma rodovia é feita sem acostamento? E esse tempo todo, mesmo com a falta dele, não foi feito nada, né? Porque é uma estrutura importante para o escape do veículo que está aí na rodovia, precisa encostar o carro caso ele quebre ou desviar de algum animal. É uma área de escapamento. E a gente viu também, né, esses outros problemas como as pontes quebradas. Pelo amor de Deus, gente, pontes quebradas no meio de uma cidade e ao longo de uma rodovia com 42 quilômetros também não dá, né? E aí a gente procurou o governo do estado. Anteriormente, no mês de março, eles enviaram uma nota. O Departamento de Estradas e Rodagem disse na nota antiga que estava no processo licitatório, no comecinho, escolhendo uma empresa para poder fazer essas obras de requalificação. Não citou, por exemplo, uma duplicação da rodovia, que é urgente. A gente procurou novamente o Departamento de Estradas e Rodagem de Pernambuco, que pertence ao governo do estado. Vale salientar que toda essa reforma é de responsabilidade do governo do estado e eles não disseram nada. Também não informaram nenhuma data. Já que eles não informaram, a gente informa para você. A gente escolheu aqui, sigo com o calendário do Minha Comunidade e já que o governo não tem data, a gente tem, viu? A gente vai voltar aqui, dia 15 de setembro. Vai dar aí 3 meses para verificar se essa empresa ela já foi licitada ou não e se já tem início das obras. Porque do jeito que está, não dá. Muita gente, como a gente viu na reportagem, morrendo. E a gente sabe que essa resposta que o governo do estado está aí sem mandar não é para a gente aqui da TV Asa Branca. É para você que precisa todos os dias se locomover aqui pelas estradas de Pernambuco, principalmente pela PS-120, de onde a gente está falando hoje, né? Desse local específico lá de Agrestina até a zona da Mata Sul. E a gente precisa realmente dessa resposta. Enquanto não tiver resposta, a gente continua na cobrança. Almir. Joel, muito obrigado pelas informações. É claro que a gente vai seguir acompanhando. Evidentemente, esse é o compromisso aqui do Minha Comunidade. E é isso, pessoal. A situação continua muito difícil nesses trechos da PS-120 que a gente acabou de ver aí. Olha aí a situação. Os riscos são para todos. Do condutor de veículos que precisa cruzar uma estrada muito importante, mas que não oferece as condições adequadas, até o pedestre, que está lá também, porque as pessoas sofrem com os riscos da insegurança da estrutura da rodovia e sofrem com os riscos de atropelamentos também, é claro.
Então a gente vai reforçar a nossa próxima cobrança aí na tela também. Você está vendo o nosso calendário, porque a PS 120, nesse trecho que a gente está vendo, precisa de reparos e depois dos reparos precisa da manutenção, é claro. Então no dia 15 de setembro a gente vai retomar essa demanda aqui no seu AB1. Vamos para o Momento WhatsApp agora, pessoal. Quem mandou um vídeo para a gente foi o Pedro Neto. Ele mora no Divinópolis, aqui em Caruaru, e está muito chateado com o acúmulo de lixo na rua. Veja. Olha, pessoal, a situação é essa aqui, ó, que vocês estão vendo. Ó. Isso aqui é um novo vídeo, viu? Tá vendo? A situação é essa aqui, todo santo dia desse jeito. E a situação aqui é simplesmente caótica que vocês estão vendo, olha para aqui. Entendeu? Todo santo dia é desse jeito. O meu intuito é colocar aqui uma caçamba para ser coletado o lixo, para não acontecer esse tipo de coisa. Isso aqui é resto de restaurante. A situação é essa aqui, que vocês estão vendo, tá vendo? Todo santo dia, se você quiser, eu mando um vídeo desse jeito aqui, essa situação aqui, tá vendo? Eu sou Pedro Neto, aqui do bairro Divinópolis, já fiz essa reclamação já várias e várias vezes, para as redes sociais, nas redes sociais, para ver se tem um jeito, porque tá difícil, viu? Olha pra aqui, isso é uma miséria, mano. Ô, gente, como é que pode, hein, Pedro? Que situação horrorosa. Ó, a gente foi em busca das respostas, a gente falou com a Secretaria de Serviços Públicos e eles disseram que a coleta aí na Avenida Joaquim Nabuco é realizada todos os dias e que ontem a coleta foi realizada normalmente e que hoje já foram registrados esses novos pontos de acúmulo de resíduos no canteiro da avenida. A Secretaria disse ainda que o lixo deve ser colocado em frente às residências e que os contêineres estão sendo colocados em pontos mapeados pela Secretaria e que novos locais serão analisados para futuras instalações. Contêineres são aqueles equipamentos que a gente chama de caçamba também, não é? Popularmente. Então, a Prefeitura disse que está estudando a implantação, não é, de novos contêineres por outros pontos da cidade. A Secretaria reforçou também a importância da consciência da população para ajudar na limpeza da cidade. Ora, se tem a coleta todo dia e tem essa orientação para colocar o lixo em frente de casa, em frente das residências, não há justificativa para ficar colocando o lixo no canteiro da avenida, não é? Uma avenida tão importante, tão bonita como é a Avenida Joaquim Nabuco, aqui em Caruaru. É esse o recado e a gente vai seguir acompanhando, viu, Pedro? A gente vai seguir acompanhando essa situação também. A gente lembra, você também pode participar do Momento WhatsApp, você grava um vídeo mostrando o que está acontecendo de errado aí na sua rua e depois manda pra gente pelo 99198-8212. Está aí, ó, na base da tela para você salvar no seu celular. Agora a gente vai até a redação para falar sobre os destaques do G1 Caruaru e região. Entre os assuntos do nosso portal, hoje tem atualizações sobre as circunstâncias daquele acidente de ônibus que aconteceu na madrugada de ontem na BR-232, aqui em Caruaru. Não é isso, Fábio Gomes? Boa tarde para você, Fábio. Oi, Almir, muito boa tarde para você mais uma vez, boa tarde para todo mundo que continua ligado com a gente aqui nesse AB1 de terça-feira. A gente tem atualizações sim, a empresa Progresso emitiu uma nota nas redes sociais informando que o motorista daquele ônibus que aconteceu o acidente ontem, ele tentou desviar de alguns objetos que estavam espalhados pela pista e acabou se envolvendo nesse acidente. 16 pessoas ficaram feridas, a gente acompanhou esse assunto ontem, dá para ver nas imagens que passam nesse momento o estado em que o veículo ficou e segundo a empresa, esses objetos espalhados eles estavam no local porque um caminhão que transportava materiais para reciclagem deixou cair parte da carga naquele trecho da rodovia e momentos depois, quando o motorista viu, ele tentou desviar, realizar uma manobra para evitar uma colisão e acabou se envolvendo nesse acidente. A empresa também lamentou o acidente e ressaltou que os motoristas são constantemente treinados e orientados a atuar com zelo, prudência e observância das normas de segurança. As circunstâncias desse ocorrido ainda são investigadas pela Polícia Civil. A gente acompanhou ontem que a Polícia Rodoviária Federal foi acionada ainda pela madrugada. 4 quilômetros do trecho dessa rodovia, do trecho 133 da BR-232, do sentido Caruaru para o Recife, ficaram congestionadas. A gente acompanhou, os motoristas que passavam também pelo local puderam ver o tamanho desse transtorno que esse acidente aconteceu e também todas as 16 vítimas feridas foram encaminhadas para a unidade de saúde aqui de Caruaru, tanto para o PAE como também para o Hospital Regional do Agreste. Por meio de nota, o HRA informou que recebeu 5 feridos e desses, uma mulher de 62 anos recebeu alta da unidade e as demais permanecem internadas. Aqui na nossa reportagem do G1 a gente tem mais detalhes sobre esse assunto e também o rumo dessas investigações a gente vai seguir acompanhando aqui no nosso portal, Almir.
É importante demais ficar de olho nos desdobramentos de cada caso, né? E o G1 também tem esse compromisso aí no nosso portal. Fábio, estou vendo que aqui também tem informações a respeito de um homem que foi preso aqui em Caruaru por suspeita de violência sexual. É isso mesmo? É isso mesmo, Almir. Um caso lamentável que aconteceu aqui em Caruaru. Nessa prisão foi realizada através da Delegacia da Mulher aqui de Caruaru. Esse homem, ele não teve o nome e a idade divulgado, mas ele é suspeito de estuprar a enteada, uma jovem de 16 anos, e para cometer esse crime, ele dopou essa jovem. Essas informações foram confirmadas pela Polícia Civil. A delegada Érica Feitosa, que está à frente da delegacia, ainda informou que esse suspeito ele cumpria pena em regime aberto por outros crimes. Esse homem havia se mudado para a residência da família da vítima há cerca de 17 dias após iniciar um relacionamento com a mãe da vítima. As investigações apontaram ainda que ele já havia assediado a menor de idade com algumas mensagens de texto com teor sexual. De acordo com a delegada, esse crime foi consumado após o homem dopar a adolescente, colocando uma substância na bebida dela que potencializou o efeito de alguns remédios controlados que essa jovem já utilizava, o que deixou a vítima sem capacidade de oferecer resistência. Infelizmente, após esse crime, essa jovem acordou e percebeu, que foi vítima desse tipo de violência, e aí ela fugiu de casa e foi até um amigo e denunciou esse caso também na escola onde ela estudava, e aí ela foi encaminhada para o Hospital da Mulher do Agreste e depois até a delegacia para formalizar essa denúncia. A gente tem uma reportagem aqui no G1 falando a respeito de como as pessoas podem fazer para estar realizando essas denúncias e também alguns sinais que as crianças e adolescentes podem apresentar em caso de algum tipo de violência. Eu aproveito o espaço bacana aqui desse AB1 e convido o nosso telespectador a conferir esses detalhes aqui no nosso portal, amigo. E a denúncia cumpre um papel, como a gente sabe, fundamental, não é, Fábio? Às vezes a vítima está muito fragilizada numa situação como essa. Nem sempre vai ter coragem, de conversar com alguém. Então, daí a necessidade dos parentes, os familiares, os amigos também, as pessoas mais próximas, desconfiando de qualquer situação suspeita, de alguma forma procurar verificar para efetuar a denúncia também, para a gente combater esse tipo de crime horroroso e inadmissível. Fábio, daqui a pouco você está voltando, não é? Volto sim, Almir. Até já. Até já. Bom, pessoal, a gente vai para o intervalo. Ainda nessa edição, a gente vai trazer informações sobre a morte do escritor Raimundo Carreiro. Ele tinha 78 anos e era um dos escritores mais importantes do estado. O seu AB1 volta já, agora 12h09. Então, o seu AB1 voltou a 12h11 e a gente vai dar uma olhadinha na movimentação do trânsito agora no centro de Caruaru. Olha aí, muitos veículos, carros e motos cruzando ali a rua Armando da Fonte, não é? Nessa câmera que fica vendo tudo aí na Avenida Rio Branco, não é? E os veículos que chegam à rua Armando da Fonte lá do outro lado também. Essa é uma via muito importante. Os dois lados dela ficam ali, separados pela Via Parque, e a gente vê a movimentação nesse instante, nesse dia de sol, aqui na Princesa do Agreste. Vamos seguindo com o seu AB1, porque olha, um assunto que provoca muita insegurança no usuário de plano de saúde é o descredenciamento de médicos e de clínicas também. Por exemplo, imagina a pessoa que está fazendo um tratamento longo e de repente fica sabendo que aquele médico que estava fazendo o acompanhamento do paciente não atende mais pelo convênio. É uma situação muito delicada. O que fazer em casos desse tipo, hein? Joel Almeida está voltando ao vivo e vai trazer essas orientações agora. Não é isso, Joel? Isso mesmo, Almir. Olha só, a gente convidou um advogado especialista em direito à saúde suplementar, que está aqui conosco, o Diogo Santos. Diogo, boa tarde para você. Primeiro, o que é que pode ser feito nesse caso de descredenciamento? Tanto por parte de um profissional médico, de alguém que faça aí uma terapia, ou, por exemplo, de um hospital. Quais são os direitos do consumidor? Veja bem, a mudança da rede credenciada ela é permitida pela Lei dos Planos de Saúde e regulamentada pela ANS. Porém, é necessário que a operadora de plano de saúde cumpra 2 requisitos. O primeiro deles é substituir o prestador que está sendo retirado da rede credenciada por outro prestador com a mesma qualificação técnica. E o segundo requisito é notificar previamente o usuário com 30 dias de antecedência a interrupção de cobertura deste prestador que está sendo retirado da rede credenciada. Cumpridos esses requisitos, a operadora pode, de maneira legítima, modificar a rede credenciada.
Agora, vamos lá, tem alguém que faz um tratamento longo de saúde por 1, 2, 5 anos. Para essa pessoa, quais são os direitos? Esse tratamento ele pode ser interrompido, pode ir para outro médico ou não é bem assim? É esse ponto que os usuários têm que estar bastante atentos. Não é possível interromper um tratamento médico em curso. Até a alta médica é obrigação da operadora permanecer o custeio deste tratamento no prestador que estava executando esse tratamento. Além de casos mais específicos, de situações em que a modificação da rede credenciada possa trazer prejuízos terapêuticos para o paciente. Essas situações têm que ser analisadas individualmente e o usuário tem direito de permanecer com o tratamento onde estava sendo realizado, independente da modificação desta rede credenciada. Se torna muito comum o descredenciamento de um profissional ou de um hospital, por exemplo, e o plano pega e transfere para outra cidade. Por exemplo, um hospital deixa de atender aqui em Caruaru, passa a atender em Recife. Mas essa pessoa que tem o plano vai ter esse prejuízo aí, com hospedagem, às vezes, porque é um tratamento de saúde, ou com gasolina, com combustível. Como é que essa pessoa deve fazer? Isso pode? Veja, se a pessoa mora em Caruaru e tem um plano de saúde com abrangência geográfica territorial que contemple o município de Caruaru, é obrigação da operadora de disponibilizar prestadores em Caruaru para execução do tratamento. Se ela modifica a rede credenciada e retira o prestador de Caruaru e oferece em Recife, então em Caruaru existe a ausência de prestador credenciado, que também é regulamentado pela ANS, que obriga a operadora de plano de saúde a custear esse tratamento fora da rede credenciada, ou seja, em um prestador particular, uma vez que ela falhou em oferecer dentro do município em que o serviço é demandado, o prestador que o usuário precisava. Antes da gente terminar, chegou uma pergunta aqui no WhatsApp. Uma telespectadora de Santa Cruz do Capibaribe disse que foi levar o filho dela a um hospital particular e só tem atendimento de urgência até 8 horas da noite. Isso pode, porque ela teve que se deslocar até Caruaru. Veja, atendimentos de urgência e emergência têm que ser prestados por qualquer prestador, por qualquer hospital. Eles têm que disponibilizar os meios necessários a resguardar a vida e a saúde daquela pessoa que foi atendida, que se deslocou de uma cidade para outra para ser atendida. Não pode existir uma limitação temporária para atendimentos emergenciais. Se for um tratamento eletivo, aí a pessoa tem que observar o horário de funcionamento dos estabelecimentos para que possa se adequar a isso e evitar esse tipo de situação muito chata para ela e para o filho dela. Muito obrigado pelas informações. É isso, informações valiosas e que mostram aí que a justiça não permite que ninguém fique desassistido. Almir. Muito bem, muito obrigado, viu, Joel? Orientações importantíssimas. Valeu, bom trabalho para você. E olha, pessoal, as ações da campanha de vacinação no combate à gripe estão sendo intensificadas lá em Santa Cruz do Capibaribe. Por quê? Por conta da baixa procura por parte dos grupos prioritários. Equipes de saúde estão realizando uma busca ativa e a Aline Mello está ao vivo com a gente para trazer essas informações agora. Aline, boa tarde para você. Oi, Almir, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. A gente está nesse momento em uma sala de vacinação da UBS Nova Santa Cruz para conversar com a Marcela, que é coordenadora do PNI aqui no município. E primeiro é interessante a gente entender quem são as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários. Quem são essas pessoas, Marcela? Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos vocês que estão assistindo. Então, a vacina de influenza ela é uma vacina muito importante, principalmente nessa época, que é um período de maior sazonalidade do vírus respiratório. Então, a vacina de influenza, ela atualmente está para alguns grupos, entre eles são profissionais da saúde, profissionais de segurança, profissionais também, professores da educação, e temos também os grupos de idosos a partir de 60 anos, crianças entre 6 meses a menos de 6 anos, gestantes, puérperas e pessoas também que têm algum tipo de comorbidade. Entre eles, existem outros grupos também. Então, para você saber se você se enquadra, o ideal é que você procure alguma unidade de saúde próximo da sua residência e também pode acompanhar nas redes sociais da nossa prefeitura, que mostra também os grupos que têm indicação. Muita gente se questiona também o porquê ele tem que tomar novamente a vacina, né? Se é uma vacina que é aplicada uma vez ao ano, qual é a importância de ter essas doses de reforço todos os anos? Então, é uma vacina que anualmente o Ministério da Saúde ele muda a cepa da vacina. É uma vacina que protege contra 3 tipos de vírus respiratório. Então, anualmente se faz estudos para saber naquela sazonalidade qual foi o maior índice de vírus,
para no ano seguinte eles fazerem essa vacina. Então é interessante que algumas pessoas acham que quem está resfriado não pode tomar vacina, e eles devem, porque o vírus, a vacina vai nos proteger contra outros tipos de vírus também. Então, não tem contraindicação se você estiver resfriado com alguma medicação, pode tomar a vacina normalmente. As UBSs aqui do município funcionam em que dias e horários? Então, atualmente nós temos o funcionamento de 7 da manhã a 3 da tarde, todas as unidades de saúde, e algumas unidades a gente tem o horário de 7 da manhã a 7 da noite. Tendo em vista que essas unidades que funcionam até 7 da noite é a unidade de saúde da Malhada, do Dona Lica, a unidade do centro. Então, você pode procurar qualquer unidade de saúde, levando documento de identificação e também o seu cartão de vacina e tomar a sua vacina. As equipes também estão realizando aqui no município busca ativa nas casas para trazer e incentivar as pessoas a tomarem a vacina também, não é isso? Isso. Todas as unidades, eles fazem essa busca ativa, principalmente dos idosos, aqueles acamados também que não têm condições de vir até a unidade. Então, todas as unidades, eles fazem o seu cronograma para fazer essa vacinação no domicílio. Maravilha, viu? Muito obrigada por suas informações. Fica então essa orientação, basta procurar a UBS mais próxima. Almir, volto com você. Perfeitamente, Aline. Esse recado importante aí para a população em Santa Cruz do Capibaribe, não é? Para todo mundo que faz parte aí desses grupos prioritários. Bom trabalho, Aline. Muito obrigado. E agora a gente volta à redação para falar sobre coisa boa, porque tem concursos e seleções com inscrições abertas aqui em Pernambuco e tá tudo lá no G1 Caruaru e região. Hein, Fábio? É isso aí, Almir. Mais uma vez, boa tarde para você. A gente volta também falando sobre assuntos mais leves aqui no G1 e entre eles a gente tem muita oportunidade para aqueles concurseiros que estão acompanhando a gente nesse momento. O Estado conta aí com algumas oportunidades em aberto para órgãos estaduais, para o Tribunal de Justiça de Pernambuco e também para algumas prefeituras do interior do Estado. Essa matéria de seleções e concursos a gente atualiza durante a semana. Alguns desses concursos já tiveram o prazo encerrado, então a gente destaca aqui também aqueles concursos que as pessoas ainda podem se inscrever e, claro, tem oportunidade com salários de até R$35 mil. Essas vagas estão distribuídas em diferentes cidades. Para o Tribunal de Justiça de Pernambuco, por exemplo, essas inscrições continuam até o dia 10 do mês que vem, 10 de julho. São 30 vagas para nível superior e os salários podem chegar a R$35,8 mil. Essas inscrições elas podem ser feitas até o dia 10 de julho pela internet. A gente deixa disponível aqui nessa reportagem o edital completo e também a página oficial para estar realizando essas inscrições. A Prefeitura de Dormentes também tem inscrições abertas até a quinta-feira, dia 18. São 57 vagas de nível superior e salários que podem chegar até R$4 mil, e a Prefeitura de Salgueiro, no sertão pernambucano, tem inscrições até o dia 21 de julho, 42 vagas de níveis médio, técnico e superior e salários que ultrapassam os R$3 mil. Acessando da nossa reportagem completa aqui no G1, o pessoal de casa pode conferir a lista completa de concursos e seleções em abertas no estado, mais detalhes sobre cada uma delas e também a página oficial para estar realizando a inscrição. E a gente deseja aqui muito boa sorte para o concurseiro que está de olho agora no AB1, né, Almir? Isso mesmo, a gente reforça esse desejo de boa sorte, não é, Fábio? E fala sobre oportunidades importantes também na UPE, a Universidade de Pernambuco. Exatamente, Almir. A UPE, a Universidade de Pernambuco, anunciou que abriu as inscrições para o SSA, que é uma das formas de ingresso no ensino superior aqui em Pernambuco. Essas oportunidades estão abertas para o Sistema Seriário de Avaliação 2027 da Universidade de Pernambuco. Os estudantes podem se inscrever pela internet até o dia 10 de julho e, de acordo com a instituição, serão ofertadas 3.710 vagas que estarão distribuídas em 17 campi e 61 cursos de graduação espalhados pelo estado. Desse total, 1.855 vagas são oferecidas pelo SSA e a outra metade é pelo Sistema de Seleção Unificado, SISU, que é realizado através do Enem, que é do Ministério da Educação. O SSA ele é conhecido como vestibular seriado, ele avalia os estudantes ao longo dos 3 anos do ensino médio e os candidatos realizam provas ao fim de cada ano letivo e acumulam pontos progressivamente, dividindo no processo seletivo em 3 etapas. A taxa de inscrição custa R$ 130, mas os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, e possuem o número de identificação social, o NIS, eles poderão solicitar a isenção do pagamento a partir desta quinta-feira até o dia 19 de junho. A gente tem mais detalhes sobre esse assunto aqui e também a lista completa com o edital para cada uma dessas oportunidades que está sendo oferecida pela UPE, Almir.
Que coisa boa, Fábio, que coisa boa. Muito obrigado, então, pelos destaques de hoje, hein? Bom trabalho para você e até amanhã. Valeu, Almir. Bom trabalho para você também. Até amanhã e uma excelente tarde para todo mundo que acompanha a gente, meu amigo. Valeu, Fábio. Valeu. Agora é meio-dia, 24 minutos. A gente tem uma pergunta, hein? Você está pensando em comprar um carro ou uma moto? Os especialistas alertam para a importância de avaliar bem o orçamento doméstico com os novos custos e se certificar da qualidade do veículo. Esses cuidados antes de fechar a compra podem evitar dor de cabeça por conta dos prejuízos. Antes de fechar negócio, Marcelo prefere ir com calma. Ele trabalha todos os dias com carros, mas na hora de comprar, age como qualquer consumidor. Pesquisa, compara e desconfia. Recentemente comprou 2 veículos. A primeira foi para o meu pai. Meu pai queria um carro, chegou aí na concessionária, viu esse carro. O carro só tinha 11 mil quilômetros com 3 anos. Aí eu desconfiei, aí contratei a vistoria para verificar isso. Chegando lá, o carro realmente estava bom na parte mecânica, agora tinha um problema na lataria, uma pequena avaria. Meu pai se apaixonou pelo carro, fechou o negócio. Mas a vistoria foi importante porque a gente realmente verificou documentação, se tinha passado por seguro, e eu fiquei mais tranquilo. O meu foi um segundo caso que era um carro já com segundo dono. Ele havia dito que o primeiro dono só tinha rodado 7 meses, aí eu fiquei um pouco desconfiado, aí contratei a vistoria novamente para tirar essa dúvida, porque se ele estivesse mentindo, como era um carro particular, eu já desfazeria o negócio, porque eu já vi que tinha maldade. Mas aí o carro realmente só tinha 7 meses o primeiro dono, ele tinha ficado mais 2 anos e pouco. E aí o carro, em relação à documentação, a parte técnica, show também. E acabei fechando negócio por conta disso também. Gil Barbosa atua como perito automotivo há 7 anos. Ele foi o responsável pela avaliação cautelar dos 2 veículos de Marcelo. A gente analisa pintura, estrutura, índice de identificação, espessura da tinta, vamos lá, fabricação de peças, que muitas vezes assim, tem um farol trocado, tem um radiador com a data diferente. Tudo isso são pistas para fazer uma avaliação. Tem muito problema de adulteração de quilometragem também, isso é muito comum. E olha só, mesmo se o carro for 0 quilômetro, pode ter problema sim. Com um equipamento como esse que está aqui comigo, o micrômetro, dá para identificar se a pintura já foi refeita ou alguma peça sofreu danos antes de chegar à concessionária. Situações que muitas vezes acontecem no transporte e passam despercebidas. Às vezes na concessionária, na cegonha, entendeu? Acontece algum tipo de arranhão, algum ralado, e eles fazem esse tipo de reparo, vendem como zero e não falam nada pro comprador, pro cliente. Mas não é só olhar o carro. É importante colocar na ponta do lápis todos os custos. A economista Juliana Benevides orienta que a parcela nunca deve ultrapassar 20% da renda do comprador. Fora essa questão de ter uma reserva, de ter um planejamento para comprar o carro, eu preciso ter um mapa claro de quanto esse carro vai me custar ao longo desse período. Porque o brasileiro ele compra muito por emoção e esquece que além da parcela de encargos ali atrelados naquele contrato de financiamento, tem IOF, então tem taxas administrativas, eu preciso entender o montante e, claro, eu vou fazer isso através de quê? Eu vou pesquisar instituições, eu vou comparar taxas e depois eu vou ver outros custos que não estão visíveis ali no momento da compra, que é IPVA, manutenção, estacionamento, seguro, tudo isso entra também no meu custo que eu vou ter com aquele veículo, é o combo que a gente fala. Na hora de pagar, pesquisar também é essencial. Simular financiamentos em diferentes bancos, analisar os juros e o custo efetivo total pode evitar surpresas. Quem já comprou e acabou se endividando, um caminho pode ser renegociar a dívida. Renegociamos de diversas formas e ainda não consegui chegar no patamar ali tranquilo para absorver aquele endividamento. O ideal que nós indicamos é que se faça uma captação, na verdade, de um crédito mais barato. Você assume ali uma parcela de um crédito barato ou uma portabilidade de crédito com outra instituição que vai assumir aquele endividamento e você fica compromissado só com aquela parcela daquele novo empréstimo mais barato. E aí tem várias formas de fazer isso, vai depender do cenário de cada um. De repente, um crédito com garantia é uma das opções, ou um crédito utilizando PJ, né, pessoa jurídica. Isso aí vai depender, é muito específico.
Muito bem, agora é meio-dia, 28 minutos. Vamos dar uma olhadinha lá no Agreste Meridional para ver como é que está o tempo em Garanhuns, ó. Olha aí, imagens ao vivo também. Por lá o dia deve seguir assim, de acordo com a previsão do tempo. Muitas nuvens, podem ocorrer pancadas de chuvas isoladas agora à tarde e à noite também. A temperatura está aí na tela, ó, marcando 26 graus e a mínima deve ficar em torno dos 19, pessoal. A gente vai para o intervalo agora. Na volta, a gente vai conferir os nossos craques em ação, hein? Porque tem os gols do GE dessa terça-feira. É no AB Esporte. A gente volta já, meio-dia, 29 minutos. Então, o seu AB1 voltou, ó, meio-dia, 31 minutos. Vamos dar mais uma olhadinha no trânsito, aqui no nosso AB1. Olha aí, imagens ao vivo lá de Santa Cruz do Capibaribe. Ainda há pouco a repórter Aline Mello estava trazendo informações sobre o reforço, a intensificação na campanha de vacinação contra a gripe, não é? E agora a gente está vendo a movimentação do trânsito por lá, nesse trecho local aí da PE 160. Sempre movimentado e a gente vê parte também do comércio aí de Santa Cruz, não é? Nessas imagens ao vivo. E agora a gente vai dar uma olhadinha na previsão do tempo em outras cidades da nossa região. A exemplo de Gravatá, que fica aqui no Agreste, mínima de 22, máxima de 28 graus. Catende, na Zona da Mata, mínima de 22 também e máxima de 29 graus. E lá em Serra Talhada, no Sertão, ó, também a mínima deve ficar ali na casa dos 22 graus e a máxima, aí sim, pode chegar aos 31. E vamos para o AB Esporte, porque as corridas de rua continuam em alta na nossa região e Matheus Antunes está chegando para falar sobre mais uma prova que vai rolar aqui na capital do Agreste. Boa tarde para você, Matheus. É isso, Almir, boa tarde para você, uma excelente tarde para todo mundo ligadinho no AB1. Vamos explicar melhor o que se trata. Nesse mês que vem vai acontecer a corrida Super Poderosa, uma corrida de rua voltada para mulheres aqui em Caruaru. Mas quem vai trazer informações sobre esse evento é nosso repórter Herbert Ramos, que já está aqui na tela. Herbert, conta todas essas novidades, que história é essa e quando é que vai começar? Boa tarde para você. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Almir. Boa tarde a todo mundo que está ligado no AB1. Esse projeto bem interessante da Corrida Super Poderosas. É um grupo voltado para mulheres que agora está organizando essa corrida bem especial para o próximo dia 5 de julho. Eu estou aqui ao lado da Mirelle Sabrina, ela que é uma das organizadoras desse projeto. Mirelle, boa tarde para você. Como que começou a ideia desse projeto e posteriormente dessa corrida voltada para mulheres? Essa corrida começou de uma iniciativa do meu aniversário, dia 19 de abril, e daí juntamos mulheres fortes e se tornamos mulheres super poderosas. Muito bacana. E tem uma questão aí também que a gente vive um período muito complicado, de muita violência contra as mulheres. É importante também essa participação e essa iniciativa esportiva de um grupo voltado para atender esse público, né? É sim, as mulheres precisam de autocuidado, se amar mais, questão de saúde. Então você que é mulher, dona de casa, mãe, vem com a gente para esse projeto lindo. Agora a corrida será realizada no dia 5 de julho. Conta pra gente, já tem local de largada, já tem horário, vai ter café da manhã também para as participantes? Com certeza. Vai ser dia 5 de julho, lá na pracinha da Avenida Portugal. Com um super café da manhã pós-corrida. Então você que é mulher, que não fez sua inscrição, venha conosco fazer sua inscrição para participar desse grupo incrível que só cresce, tá? A gente tem Instagram, a gente tem WhatsApp. Entra lá no nosso @Corrida Super Poderosa e vem fazer tua inscrição, tá certo? Certo? @Corrida Super Poderosa Fit, para todas as mulheres que acompanham o nosso AB1 poderem fazer a inscrição e participar desse evento. Só para a gente fechar, Mirelle, tem algum limite de número de inscrições ou está liberado, vai atender todo mundo? E quem quiser conhecer mais do projeto, tem algum WhatsApp também ou pelo perfil dá para tirar todas as dúvidas? Pelo perfil dá para tirar todas as dúvidas, porque tá lá as corridas, os cafés da manhã, os sorteios que a gente faz, que é um grupo que se tornou imenso, né? Para atender todas as mulheres que precisam do nosso apoio. Dia 5 de julho, né? Como já foi falado, entra lá no perfil e faz tua inscrição.
Só reforçando aqui, pessoal, @Corrida Superpoderosa Fit, uma iniciativa voltada para mulheres, para que essas mulheres possam fazer a prática esportiva, também competir. Tanto faz se você é uma corredora amadora, se você quer competir, é uma baita iniciativa que vai valorizar o público feminino aqui de Caruaru. Fica o recado para todo mundo que acompanha o AB1. Eu volto com vocês aí do estúdio. Obrigado, Herbert. Obrigado, Mirelle. Boa tarde para vocês. Pois é, olha só, então, café da manhã, kit, uma corrida que sai lá da Avenida Portugal para todo mundo, como o Herbert bem pontuou, não só para aquelas pessoas que já são corredoras assíduas, mas também para corrida amadora. É bom, né, Almir, para a gente poder difundir não só o esporte, mas também o bem-estar, a saúde, enfim, meu amigo. Claro que sim. Viva as superpoderosas, né? A gente vai em frente porque pela Série D do Brasileirão, Central e Maguari já sabem quando vão entrar em campo. Então, quando é que vão rolar essas partidas decisivas? Detalhe pra gente, Matheus. Almir, a CBF divulgou ontem as datas de cada jogo da segunda fase da 4ª divisão. Entre os times participantes, a gente tem Central e Maguari, tá aqui na tela para vocês conferirem. Domingo já tem o jogo da ida. Os dois times, como terminaram em terceiro e quarto colocado, Maguari em terceiro e Central em quarto, jogam o primeiro jogo em casa. Então, domingo, 3 horas da tarde, no Lacerdão, Central contra a equipe do Ferroviário do Ceará. Jogo difícil. Maguari vai enfrentar também Piauí que tem o artilheiro da competição, Cauê Maranhão, joga também no domingo às 15 horas na Arena de Pernambuco. Não vai jogar aqui ainda também em Bonito por questões técnicas do estádio, mas vai também estar disputando essa vaga para a segunda fase. Só lembrando rapidamente, pessoal de casa e Almir, quem avançar para a terceira fase da competição, neste mata-mata, já está com garantia da 4ª divisão no ano que vem. Obviamente eles vão brigar pelo acesso, mas já tem a garantia para o ano que vem disputar a 4ª divisão. Calendário, então, cheio, então vale muito esse mata-mata, Almir. Vale demais, Mateuzinho, vale demais. E quando pinta a terça-feira, tem os golaços da galera que se amarra no AB Esporte, né não? É isso mesmo, amigo. Gol do GE tá chegando, então simbora conferir a seleção dos golaços de hoje. Fala, garotinho, estamos no início da Copa do Mundo e eu já tô iludido, já digo logo. Mas não só pela seleção brasileira, né? Mas também por todos estes atletas de Caruaru e região que estão mandando diversos vídeos pra gente. Produção, sem mais delongas, solta Aqui é o Brasil e vamos direto pro gol do GE. Aqui é o Brasil. A gente começa subindo as 7 colinas e paramos na Cidade das Flores. Vamos ver o golaço do Matheus Medeiros. Meu amigo! Ele pegou direto mesmo essa bola. Encobriu o goleiro. Que golaço! Na moral, viu? Agora a gente desembarca em Pesqueira. Ivan é o nome da fera. Após o cruzamento, a bola sobra na entrada da área para Ivan, que tem tempo para dominar, ajeitar e escolher o campo para colocar a bola onde ele quis. E é proibido fazer gol dentro da área hoje, hein? Golaço, viu, Ivan? Ainda em Pesqueira, o próximo gol é do Lucas. Futsal. Que é isso? Chapéu e pegou a bola na veia. Que golaço, tirem as crianças da sala. Esse gol é uma coisa de gente grande. Tem nem o que comentar, meu amigo. Diretor, repete esse gol aí. Que golaço, coisa bonita pra se repetir, né? Agora em Caruaru, Anderson Moraes. Hoje eu tô percebendo que colocaram uma regra. Ninguém faz gol dentro da área. E todo mundo se empolgou. Em clima de Copa do Mundo e acertou cada chute, viu? Meu Deus do céu, olha o domínio do Anderson. Dominou com uma coxa, mudou de perna, virou, acertou o chute. Eu tô enlouquecido já, meu amigo. O último de hoje é o gol com uma homenagem muito bacana. Diretamente da cidade de Gravatá, o professor Constantino, com seus 76 anos, ainda bate aquela bolinha e mostra que ainda tem faro de artilheiro, viu? Ele recebe a bola na entrada da área e chuta tirando do goleiro. É isso, hein? Quero ser assim na idade dele também. E com essa obra-prima encerramos mais uma edição do Gol do Gé. Semana que vem tem mais. Fui! É
cada golaço. A gente gosta demais de poder exibir esse quadro. O pessoal tá mandando bem arretado. Não só a seleção brasileira, que a gente tá torcendo para desencantar no próximo jogo contra o Haiti, mas essa galera aqui de Caruaru e região mandando muito bem nos golaços. Olha esse aí, meu Deus do céu, Lucas do céu. Mas é isso, vamos ficando hoje por aqui, mas também fazendo aquele convite bacana, especial para vocês estarem acessando o nosso portal GE Caruaru e Região, porque lá tem todas as informações do universo esportivo pertinho aqui da gente. Forte abraço para vocês, Almir, meu amigo, até amanhã. Valeu, Mateuzinho, grande abraço para você também, até amanhã. O intervalo está chegando e na volta a gente vai dar um passeio pelo largo da Estação Ferroviária de Caruaru. Olha que bonito, um local que respira cultura e diversão durante as festas juninas. O seu AB1 volta já, 12h 41 minutos. O seu AB1 está de volta, agora 12h 44 minutos e hoje é um dia de luto para a literatura pernambucana. Morreu na madrugada dessa terça-feira, aos 78 anos, o escritor Raimundo Carreiro, um dos maiores escritores do estado e do país. Raimundo Carreiro nasceu em Salgueiro, no Sertão, em 1947. O escritor também trabalhou como jornalista e construiu sua carreira no Recife. Trabalhou no Diário de Pernambuco, onde atuou como crítico literário e editor-chefe. Também trabalhou em instituições culturais e públicas, como a Fundação Joaquim Nabuco e a Fundarp. Começou a escrever livros ainda na adolescência. E lia autores desde Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz Aline do Rego, lia Pirandello, lia Bernardo Shaw, lia Dostoiévski, os grandes autores. Depois eu fiquei na casa do meu irmão Geraldo, onde estudei aqui na Torre, também morando com ele, e na casa dele havia uma ótima biblioteca. Entre outras coisas, tinha a obra completa de Shakespeare. E aí também eu lia muito. Então eu sabia que em algum momento eu ia ser escritor. Publicou mais de 20 obras, entre elas a história de Bernarda Soledade, A Tigre do Sertão. O último livro foi publicado no ano passado, a novela A Vida é Traição. Foi traduzido para mais de 10 idiomas. Carreiro participou ativamente do movimento armorial, idealizado pelo escritor Ariano Suassuna na década de 1970, movimento que une a arte popular nordestina à cultura erudita. Também foi professor de criação literária, onde ensinou a vários alunos que desejavam desenvolver a escrita, técnicas para aprimorar o texto. Quando o aluno responde, e você percebe que ele está embevecido com a narrativa, embevecido com a questão literária, aquilo é que você vai ao encontro da sua sombra, daquele que ficou lá atrás, o escritor juvenil que você foi um dia e que vai melhorar e aperfeiçoar o seu trabalho. Isso é essencial. Entre as características mais evidentes do trabalho de Carreiro estão a inclusão da surpresa no texto e a sedução do leitor, o diálogo com textos clássicos da literatura e a presença de temas religiosos e bíblicos na construção da ficção. Raimundo Carreiro é um escritor rebelado que procura discutir, debater e analisar os problemas do seu país, da sua cidade, da sua rua, na sua obra literária. Carreiro também estava atento às mudanças de comportamento do leitor. Se se entusiasma e acha que é um bom livro, ele naturalmente vai indicar e vai ser lido, vai ser comprado. Agora, na verdade, é aquela pergunta célebre que todo autor faz a si mesmo. Eu tenho leitores, quem são esses leitores meus? Então eu comecei a pensar justamente em chegar junto desses leitores. E se ele, pelo fato de eu publicar um livro curto, eles seriam mais habilitados a ler. Recebeu mais de 10 prêmios pelos livros publicados. Em 2000, ganhou o prêmio Jabuti, com o primeiro livro de contos, As Sombrias Ruínas da Alma. Em 2010, o prêmio São Paulo de Literatura, com o romance Minha Alma é Irmã de Deus. Me provoca medo. Vaidade não, porque o prêmio é o coroamento de uma obra, de um trabalho, de um esforço, mas interiormente esse prêmio ainda não veio, nem virá. Quem vai responder por esse prêmio é a minha alma, no sentido da construção da obra. Se eu realmente construir aquilo que eu pensei, aquilo que eu sonhei,
e aquilo para o qual me determinei. Se não for assim, não vale a pena. Em 2005, foi eleito para a cadeira 3 da Academia Pernambucana de Letras. Uma das minhas qualidades, uma das minhas raras ou raríssimas qualidades, porque também as tenho, embora possa parecer impossível, porque, embora, sem dúvida, gosto muitíssimo de ouvir, apesar do barulho da minha voz e da minha gargalhada. Sou barulhento, sim, mas tenho um coração silencioso. E hoje à noite vai ter mais uma comida gigante no São João de Caruaru. Os moradores do Divinópolis vão curtir a festa do maior bolo de macaxeira do mundo. Então, simbora conferir os preparativos do evento. Jaira Lima está chegando com todos os detalhes agora. Oi, Jaira, boa tarde para você. Boa tarde, Almir. Boa tarde a todos que nos acompanham no AB1. Pois é, chegou a hora de apreciar essa iguaria fantástica que já faz parte do calendário junino aqui da nossa cidade, da capital do forró, o maior bolo de macaxeira do mundo. Que a primeira edição, Almir, contava com 150 quilos. No ano passado, 550 quilos e este ano, 600 quilos de bolo de macaxeira. Dá para alimentar um monte de gente, viu? Muitas pessoas devem passar por aqui, porque a festa acontece no Largo da Igreja do Convento. Eu vou conversar agora com o Rosael Florencio, ele que é o organizador dessa festa bonita, que já é tradicional aqui, né? Boa tarde, seu Rosael. Como é que está a expectativa para mais uma edição desse evento? Boa tarde. Olha, a expectativa é muito grande, porque nós fazemos a festa justamente voltada para a nossa comunidade, para o maior São João do mundo, para os turistas que se encontram em Caruaru, para brincar o maior São João do mundo, né? A gente teve a ideia de fazer essa festa voltada realmente para a nossa comunidade. E hoje à noite nós vamos mais uma vez fazer uma grande festa para que o povo venha dançar bastante forró pé de serra no Largo do Convento. Vai ter a apresentação de quadrilhas juninas, vai ter a apresentação no Trio Mania da Pitu também, com Gilcinho Costa e Bárbara da Américo. Nós vamos fazer mais uma vez uma festa que encante a nossa comunidade, que encante o maior São João do mundo, e o povo de Caruaru que vai estar aqui presente à noite, prestigiando essa grande festa aqui no Largo do Convento. Me conta uma coisa, o bolo começou a ser feito ontem, de 7 horas da manhã, e ficou pronto quando? Hoje de manhã, começou às 7 horas da manhã, hoje de manhã às 6h30 da manhã eu fui levar as meninas lá no Chique Chique, na Vila do Aeroporto. Graças a Deus o bolo está pronto. Está esperando o povo de Caruaru aqui de braços abertos para que a gente possa fazer a degustação, para que a gente possa realmente mostrar que Caruaru é a cidade dos gigantes, e nós vamos continuar fazendo essa festa voltada para o nosso povo e para a cidade de Caruaru. Então vamos fazer o convite para o pessoal que está em casa, vir curtir a partir das 7 da noite, é isso? Com certeza. Vou convidar primeiro o meu amigo Almir, né? Que Almir foi homenageado o ano passado por nós aqui, e Almir gostou bastante do bolo. Eu quero aproveitar a oportunidade para convidar o povo de Caruaru, a nossa família, a família Divinópolis, para vir dançar bastante forró e vem para cá se divertir. Traz as crianças para brincar, que essa festa é uma festa família, é a festa do povo caruaruense. Obrigada, senhor Rosael Florencio, ele que é organizador aqui do maior bolo de macaxeira do mundo. Almir, você está convidado para repetir de novo esse feito. Vem aqui comer o bolo, que eu sei que é muito gostoso. E todo mundo de casa também é convidado a partir das 7 horas da noite, o maior bolo de macaxeira do mundo, aqui no Largo do Convento. Almir, eu volto contigo. Valeu, Jaira. Valeu, é uma convocação, na verdade. E é claro que a gente marca presença, né, para saborear esta delícia gigante, que é esse bolo de macaxeira, e conferir também a alegria de todo mundo que vai para lá, né, Jaira? Dançar um forrozinho arretado, as quadrilhas juninas, enfim, é uma super festa. Valeu, Jaira. Grande abraço para o Rosael também. Valeu demais. Vamos seguindo, não é, pessoal? Agora a gente vai falar sobre a estação ferroviária de Caruaru, que concentra vários polos do São João, hein? Por lá, o visitante encontra diversão, evidentemente, e muita cultura popular também. Veja. A partir do portal, quem chega entra num mundo diferente, mágico. Aqui até parece que o tempo parou. A vila cenográfica remonta a Caruaru antiga, com bodega, igreja, casa da rezadeira e até cartomante. E neste espaço tem aqui aquele forró raiz, com banda de pifa. E para ajudar no passeio, o grupo de bacamarteiros. Decoração junina não falta, comida também não.
E a cada passo um cenário diferente, convida para uma foto. É o primeiro São João dela, inclusive ela é junina, ela nasceu no mês de junho, agora no dia 30 ela vai fazer 1 aninho. É um passeio muito bom, muito romântico, tem muitas opções para casal e também para família, para trazer os pequenos. Virou tradição, né, para toda a família aqui de Caruaru, né, todo mundo vem para cá, para a estação ferroviária e isso vai passando de pai para filho e hoje a gente tem a satisfação de trazer a nossa pequena também. Maria veio de Minas Gerais para conhecer o São João do Nordeste, com 7 amigas, mas num grupo de 40 pessoas. Ficou encantada. Pelo que eu estou vendo aqui, a organização legal, vai ser muito boa. E é bonito, né? Bonito. Há também quem vinha garantir um pedacinho daqui para levar para longe. Para esses, tem a Feira da Mulher Empreendedora. Maria Nice está pronta para vender. E essa época é uma época que nós recebemos pessoas de todo lugar. E as pessoas não deixam de comprar. Temos aqui bandana, temos colares, temos pulseiras, uma insumidade de produtos diferenciados. A estação ferroviária de Caruaru é uma das particularidades do São João da cidade, que concentra diversos polos em um só. E pensar que tudo isso começou com o trem do forró, que desembarcava aqui. E décadas passadas, tudo isso foi modificado. Um desses lugares mais importantes e mais visitados é esse aqui, o Teatro de Mamulengos Mamucebá. Vamos conhecer? Peraí, rapaz! É pra te ensinar a se defender, amado. Ensinar, deixa eu ver se eu aprendi direito. Aqui, crianças e adultos ficam encantados no espetáculo que já tem 40 anos de história. Aqui é o Palácio das Crianças. E agora, também, com essa linda festa, o maior e melhor São João do mundo, nós temos um teatro contando um pouco da história do país de Caruaru, a começar desse lindo lustre, com 41 personalidades de Caruaru. Famílias inteiras vêm assistir e entrar no mundo dos mamulengos. É tradição. Todo São João a gente precisa dar um pulinho aqui no Teatro do Mamucebá com as crianças. Como é que elas ficam? Encantadas. O espaço é lindo, super bem decorado. A apresentação também é maravilhosa, é bom para criança, para adulto, todo mundo precisa vir conhecer. E a pequena gostou mais o que daqui? O que foi que tu mais amou? Dos mamulengos. Aqui também há forró de sobra. No Polo Camarão encontramos gente que veio de longe para curtir esse forrozinho que só Caruaru tem. Denise e Carlos vieram do Rio de Janeiro e dizem estarem viciados na capital do forró. Viemos de longe, viemos da Ilha do Governador, Rio de Janeiro. E aí, o que é que estão achando daqui? Maravilhoso, muita animação, melhor não tem. Estou adorando, muito bom. Adoro vir pra cá, o povo é caloroso, é gentil, sabe? Adoro. É demais o Largo da Estação, hein? Ali o Mamucebá, como a gente viu também, a criançada adora, vale demais a pena. E daqui a pouquinho tem o Panorama CBN, a gente vai conversar com a advogada e membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB Caruaru, Sabrina Cavalcante. A gente vai falar sobre as formas de combate à violência contra a pessoa idosa. O Panorama começa às 2h, na rádio que toca notícia. E aqui termina o seu AB1 dessa terça-feira, agradecendo muito a sua presença aí do outro lado. Uma ótima tarde e a gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Valeu, pessoal!